Não baseie qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Bem-vindos ao 51º episódio do Ações e Companhia. Hoje é o nosso primeiro aniversário e comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá pessoal, muitos parabéns. Olá, olá. Olá. Parabéns. Não. Malta, temos aqui assim, não é bem de anos, mas não importa. Como estão? Por isso É tens aí impecável. a medalha com o número 1. Está ali opa, e agora, e agora aprendi aqui a fazer umas macacadas engraçadas e vamos falar, por exemplo, de uma ação francesa e lá lá, le français, e estava a fazer macacadas, portanto vai ser engraçado a partir daqui para a frente inventar as suas coisas. Como estão, meus? Está tudo, não? Sentem-se velhos? Devíamos fazer um balanço do ano, mas já fizemos o balanço no Natal, não é? Não interessa para nada. É verdade, hoje íamos fazer as tais previsões, não é? Um bocadinho mais, pensar em alguma coisa, previsões fora da caixa para o ano. Não, esqueci-me completamente dessa. Esqueceste? E tu, Diogo? Eu também, mas consigo fazer assim umas quantas. Sim. Eu tinha pensado numa assim um bocadinho mais diferente, talvez. Eu acho que é mais ou menos consensual que as taxas de juros vão subir e que isso terá um impacto nos mercados, certo? Mas eu acho que mesmo... Está a ter, ok. E a estimar que isso vai continuar o resto do ano não é assim nada fora da caixa. O que eu acho é que isto vai continuar o resto do ano, mas mesmo assim, as Big Tech vão ter uma boa performance. Os múltiplos são relativamente altos, mas com as taxas de crescimento que eu espero que continuem, não vai ter mais força, os fundamentais vão ter mais força no caso das Big Tech do que as taxas de juros, na minha opinião. Esta é a minha estimativa assim um bocadinho mais... Refere-se maioritariamente às vendas, mais do que o preço da ação é maioritariamente às vendas, é isso? Vendas e cash flow e resultados. Ok. Os fundamentais vão continuar a melhorar bastante e a juntar com todo o cash que elas estão a gerar e a reinvestir a comprar ações próprias. Eu acho que isto terá mais força no preço da ação nos próximos anos, mas a estimativa assim mais concreta seria neste ano. Ninguém para software, especialmente é só um bitite. Eu acho que é um bom bitite. Ainda no outro estavas a dizer os fundamentais e a distingui-lo do preço da ação e no outro dia comentámos aqui qualquer coisa e eu agora li esta semana mais qualquer coisa sobre isso. Às vezes o preço da ação até é um fundamental ou influencia as contas da empresa com share-based compensations e com mais algumas coisas e não é uma coisa detached, separada dos fundamentais da ação. Mas pronto, da empresa. Principalmente, influencia de duas formas. Positivamente, se estiveres a recomprar mais ações do que a emitir. Negativamente, se estiveres a emitir mais ações do que a comprar. Normalmente, nestas algumas tecnológicas que pagam grande parte do salário dos seus colaboradores em ações. Então pronto, a tua previsão é... E também há a outra fase, principalmente no software, que é o facto de isto não nas Big Tech, mas até em empresas, não digo startups, mas empresas de escala menor, que é tu pagas muito da compensação, ou muito da atração que tu tens nos trabalhadores em ações. Muito mais até que os ordenados deles. E se eles virem que a empresa não tem perspectivas, não é? Tu perdes o talento todo. Ou se tu vires cá, se não vai estar deprimida durante uma data de anos e que aquilo está a correr mal, o talento vai-se embora e é tipo um self-fulfilling prophecy. O que normalmente se faz para evitar isso é um rebasement do strike. Tu dizes aos teus colaboradores, ok, a ação partiu-se toda, agora o vosso strike vai a 50%. Ainda diluz mais os teus acionistas, mas é mais fácil reter talento. Nunca tinha visto isso acontecer. Aliás, nunca vi isso acontecer porque também nunca prestei atenção a isso. Mas é uma boa. Eles nunca fazem isto de forma clara.
para encontrar terás que procurar, e isto será o mais escondido possível. Yeah. Mas já aconteceu em empresas que eu tenho visto, empresas do Malone, cujo resultado, o preço da ação tem caído bastante, e ele, para reter o talento, e ele paga, normalmente paga até acima do mercado, fez um resettlement e voltou a pôr, voltou a dar as opções, a pôr valor nas opções dos seus empregados. Diogo, eu não sei se queres fazer alguma previsão para o ano. Olha, Queres? duas Isso. previsões. Uma delas é o índice de Hong Kong e o software, não digo Big Tech, mas as empresas de software, e no geral na China, vão fazer muito melhores resultados do que o S&P 500 e Nasdaq este ano. Em retornos ou resultados? O mercado vai fazer melhor, ok. Vai fazer melhor do que Nasdaq ou S&P 500. E a segunda, que porque, na minha opinião, está muito mais barato. Tendencialmente, a resposta correta seria os fundamentais, e é completa, os fundamentais têm estado a melhorar, e o índice está incrivelmente mais barato do que o índice americano. Não quero dizer que aconteça este ano, mas a probabilidade de acontecer, ter retornos superiores ao S&P 500 este ano é maior, a meu ver. Qual é o índice que dizes em concreto? O Hong Kong Index. Ok. Eu até poderia ir só para as tech, ou seja, há aquele que é o web, não é? Sim. O que web, eu até acho que o que web ainda vai bater mais o Hong Kong Index, mas o Hong Kong Index é mais parecido com o SP 500, portanto podemos fazer essa. Ok. Vou já aqui pôr no meu coisa. Calendário. Calendário, já para Então, o calendário. ano, já no dia em janeiro, rever estimativas dos meus amigos. Eu não vou fazer estimativas nenhumas porque não pensei nisso. Posso fazer no próximo episódio. Episódio 51, não é? Isso. E a segunda, que é parecido com o que tu estás a dizer, eu não sei pôr um número nisto, mas eu não acredito que as taxas de juros vão subir tanto como algumas pessoas esperam, porque eu acho que a inflação no final do ano vai estar praticamente aos níveis que estava pré-pandemia. Portanto, eu acho que vamos ter inflação abaixo de 2% no final do ano. Ok, então aqui o Diogo a fazer uma grande macro call e agora devíamos ter efeitos de vídeo e de som. Vamos a isso. Agora, escusado será dizer que eu faço zero, eu nunca basei nenhum investimento meu nesta macro call, mas pronto. Mas pronto, é uma perspectiva, uma ideia que eu tenho. E é isto. Boa. Eu esqueci-me completamente, não pensei nisso, nem tenho agora nenhuma grande estimativa para fazer, ou previsão para fazer para este ano. Mas estão coisas a acontecer. Nós ainda não falámos, se calhar falámos um bocadinho no último episódio, na grande rotação de capital. As growth continuam aí, dependendo também de quais é que estamos a falar, mas as growth companies também estão aí, continuam a descer, muitas delas, e nós temos, não são nada growth, mas há bocado o Gonçalo falou do Malone, e temos a QRT, a Curate Retail, a vir por aí abaixo. Quanto é que está a vir abaixo? A última vez que eu vi estava a vir 23% abaixo. QRT é 20. Price. 20. Está a 20 agora. 20. A Curate Retail tem o canal QVC, que é o canal de home shopping nos Estados Unidos, e mais alguma coisa, mais alguns canais de home shopping, mas é conhecida por isso. É uma das grandes empresas do John Malone, ou uma das pequenas empresas do John Malone, talvez. E, entretanto, queres-nos contar o que é que aconteceu, Gonçalo? Hoje, sexta-feira, fizeram um profit warning. Basicamente, estão a fechar as contas do mês, eles vão publicar resultados daqui a um mês, no final de fevereiro, mas já anteciparam uma queda de receitas em relação ao ano passado de 6% e uma queda num EBITDA ajustado de 20%. E isto ainda excluindo todo o impacto do incêndio que tiveram de um centro de distribuição. Anunciaram também que já receberam 100 milhões de compensação de seguro relacionado com esse incêndio, mas que ainda não está fechado quais são os gastos todos. Portanto, profit warning numa ação altamente alavancada tem impactos agressivos e, portanto, está aqui a 20%.
Ela estava baratinha. Eu quero acreditar, e nem sequer pensei muito nisto, mas quero acreditar que é algo temporário. Quero acreditar que é algo temporário. E hei de olhar para isto e pensar nos próximos dias, porque quem nos segue sabe que tu és acionista, o Diogo, não és? Pois não, Diogo? Não, não. Eu já pensei muitas vezes em tornar-me acionista e em pensar nisso outra vez durante os próximos dias. Pode ser uma daquelas oportunidades de comprar uma coisa que ainda há uma semana atrás ou há 2 dias atrás estava a 2 ou 3 vezes free cash flow e hoje eventualmente estará a uma, não sabemos. Também, obviamente, como tu disseste, Gonçalo, o free cash flow pode não estar lá, não é? Mas se for só temporário, Sim, o free cash flow há de estar. A questão é se comprimir demasiado, servirá todo para pagar a dívida. fazer face à dívida É. e vai pouco para a equity. Mas o que tem acontecido, eu sou acionista basicamente desde o início da pandemia, desde 2020, é que todo o cash flow tem fluído para os acionistas via dividendos. Portanto, eles já pagaram mais do que 1/3 ao market cap atual, para aí metade, em dividendos nos últimos 2 anos. Agora, se tem capacidade para continuar a pagar estes dividendos, essa é a grande questão. Com vendas a cair 6% trimestre, ou melhor, com EBITDA a cair 20% ao ano, não terão, será muito difícil. Se for de facto uma coisa mais temporária, sim. Então é que não sabemos, foi só um profit warning e ainda não saíram os números completos. Entretanto, também agora há pouco tempo, uma das fábricas pegou fogo, uma parte da fábrica, Centro de distribuição. Centro de distribuição, peço desculpa, pegou E não fogo, está mas incluído nestes resultados, muito provavelmente, não é? Porque a fábrica pegou fogo dia 18 de dezembro. eu não sei o que eles diziam que excluíam ou que não excluíam o efeito. Excluíam. Que excluíam o efeito, ou seja, se incluíssem o efeito ainda era pior a coisa, é isso? Depende muito do quão será mitigado pelos seguros. Uhum. Não é? Mas sim, diria que os seguros não devem cobrir grande parte, mas há de haver algum efeito negativo de compensações, nem que seja pelo facto das pessoas não estarem a trabalhar durante estes meses e tu continuares a pagar ou pagares parte. Portanto, sim, teoricamente ainda será pior, mas lá está, a surpresa foi o facto do EBITDA cair tanto, excluindo o que seria de facto um on-off, que é um incêndio num dos principais centros de distribuição. O EBITDA, que a empresa curiosamente se chama OIBDA, que é Operating Income, e curiosamente o John Malone foi, se não o inventor, porque acho que até veio outro gajo antes dele, mas se não o inventor, o grande impulsionador do uso do termo EBITDA, lá atrás nos anos 80, será? Por aí, quando o gajo estava a construir o cabo nos Estados Unidos e lhe dava jeito. Era principalmente porque dava jeito de dar visibilidade ao cash que a empresa gerava. E então, nós agora é muito comum olharmos para o free cash flow, não é? Mas esquecemos que na altura nem sequer havia um cash flow statement. Yeah. Só tinhas mesmo o balanço e o P&L, não tinhas a terceira parte do cash flow statement. Portanto, ninguém... Aliás, o foco era sobretudo no net income, e porque o Malone não gostava de pagar impostos, tinha depreciações gigantes e pronto, e não lhe servia, não era justo analisar as empresas dele olhando só para o net profit. E o gajo queria pedir dinheiro aos bancos, porque além disso não gostava de pagar, preferia pagar juros a pagar impostos, e para convencer os banqueiros inventou, ou eu acho que não inventou porque um financeiro antes dele que cunhou o termo, acho eu, mas pelo menos ele pegou no termo e fez dele o que nós sabemos hoje, que é uma métrica muito, muito, normalmente muito mal vista, mas eu acho que não há métricas más, acho que é só as pessoas usam-na mal ou olham para ela da maneira errada. É a mesma coisa que dizer que o lucro bruto é uma má métrica, não é? O lucro bruto é o lucro bruto, não é nem má nem é boa. Nós é que podemos usá-la de maneira errada ou menos certa. É isso. Todas as métricas dizem-te alguma coisa, portanto, todas elas são boas porque permitem-te criar uma melhor mapa mental, não é? Teoricamente, da empresa. Agora o problema é se estás lá está, a criar o mapa mental errado.
Ainda... Eu ia dizer, isto o problema da Curate é o problema que me impede. Isto que aconteceu agora é um problema que me impede sempre de investir em empresas em que estruturalmente ou tendencialmente estão em queda secular, ou que o negócio está a desaparecer. Epá, porque primeiro já fui queimado várias vezes com empresas assim, e depois eu percebo que existem várias maneiras disto Dar dinheiro. não ser... Exato, de dar dinheiro, de não ser desta maneira. Ou seja, eles podem, efetivamente, pode ser um turnaround, porque podem mudar de área de negócio, ou podem conseguir aguentar suficientemente e exprimir aquilo suficientemente para compensar. Agora, eu acho é que é tão difícil para o cérebro humano ver, da mesma maneira que é difícil ver a longo prazo a exponencialidade em empresas que estão a crescer, é difícil avaliar e nós costumamos avaliar sempre abaixo do preço real. Também é difícil ao contrário, que é que costumamos avaliar a mais o terminal value de empresas que estão a decair, porque se ela começa a decair um bocadinho mais rápido, não é? Por algum motivo, o valor que tu tens que pagar para aquilo ser lucrativo seria muito menos, seria exponencialmente menos. E eu tenho muita dificuldade em analisar isso, em conseguir... Enquanto para o outro lado, normalmente as pessoas avaliam para baixo, ou seja, barato demais, não é? Aqui é muito mais, quando tu avalias mal, a tendência é ser para o caro demais. E então eu tenho sempre muito cuidado. Tenho pensado muito nisso, curiosamente, no que dizes. E não há Sim, uma resposta certa para isto. É uma questão de... Acho, acima de tudo, por mais que possamos racionalizar isto, é uma questão de se é uma cena tua ou não. Por exemplo, eu cada vez mais gosto de investir em empresas em que fico entusiasmado. Normalmente empresas de crescimento. Mas não invisto só em empresas de crescimento, como vocês sabem. Também invisto em empresas value que não vão a lado nenhum, mas que realmente estão ridiculamente baratas. Mas dá muito mais gozo investir em empresas em que eu fico entusiasmado, que vão crescer e vão ganhar aquele cliente gigante. É muito melhor, eu durmo muito melhor com essas do que com estas. Diz, Gonçalo? Não, eu ia dizer, para complementar ou tentar complementar o que o Diogo estava a dizer, é que o tempo é desfavorável a estas empresas que são melting ice cube, não é? Portanto, quanto mais tempo passa e a tua avaliação precisa estar correta e o tempo não te vai safar, não é? Agora, se pagares um múltiplo muito alto por algo que está constantemente a crescer e cresce e tem uma vantagem competitiva, que ela própria beneficia do compounding de eficiências internas ou networking effects ou o que é, até podes pagar um bocadinho mais, só tens de esperar um bocadinho para a tua avaliação eventualmente ser adequada. O crescimento perdoa-te os erros. É isso. Se estiveres errado, pronto, se esperares mais um bocado, ao menos consegues equilibrar as contas. Exatamente. Se estiveres errado, é a diferença entre teres um retorno alto a teres um retorno mais baixo, mas normalmente o retorno é positivo. Aqui, se eu estiver de facto errado, há uma probabilidade alta do meu retorno ser negativo, não é? Independentemente do tempo que eu esperar. Como é que vês, agora com os resultados de hoje e com a queda da ação de 23%, como é que vês a coisa, o teu investimento? Curiosamente, com a queda de hoje e com o profit warning, tive a fazer as contas e fiquei break-even, considerando também todos os dividendos que a empresa pagou entretanto. A questão é que não me sinto muito tentado a colocar mais capital, então não me sinto nada tentado a vender. Eu acho que um fator muito importante neste tipo de empresas é ter um sizing correto, porque é claramente uma posição assimétrica, ou devolve múltiplos do capital que lá pus, ou posso perder todo o capital a partir de agora. Já não consigo perder o inicial, porque entretanto já recuperei quase metade, mas posso perder tudo o que tenho lá. E o sizing que eu pus no momento foi o mesmo, na minha cabeça, o que fazia mais sentido era colocar o mesmo que o Malone tem lá dentro, que era, publicamente, tinha cerca de 2% do seu património todo na Qurate. Ok, parece um sizing aceitável, sendo que destes 2% já foi devolvido. Pronto, é um sizing pequeno, modesto, num melting ice cube, é o conforto que eu consigo arranjar.
Claro que eu gosto de ter portfólios concentrados, mas nestas posições não me parece, em termos de risk management, não me parece adequado. É muito isto. É muito isto, pá, mas eu já pensei muito neste tipo de empresas e repara, não tem que haver crescimento. Por exemplo, eu tenho uma seguradora no portfólio que é a Farfetch. A seguradora à partida não... Farfetch. Farfetch. A seguradora à partida ela não tem crescimento, ela cresce a inflação, não é? E eventualmente eles conseguem crescer um bocadinho mais se conseguirem estar a serem mais eficientes que a concorrência e a conseguir obter mais prémios a um preço razoável. Mas o ideal nem é eles é só crescerem se virem que faz sentido crescer, mas eles nem têm muito crescimento. Só que é um negócio que não está em queda, não é? Eu sei que provavelmente daqui a 10 ou 20 ou 30 anos vai haver seguros como há hoje, não é? O mais provável é continuar a haver seguros ad eterno. E portanto há esse terminal value não existe, não é? E portanto imagina que há um ano que a coisa corre um bocadinho pior. Eu não estou à espera que a partir daí continue sempre a correr pior, não é? Porque eles têm o negócio vai existir daqui a 5 anos e daqui a 10 anos. A minha dificuldade é em empresas que têm o negócio core em queda, em declínio. E por isso é que eu, por exemplo, tenho dificuldade em investir em empresas de tabaco, apesar de eu saber que eles têm conseguido compensar a queda porque aumentam os preços e conseguem Durante compensar. 50 anos, que é espetacular. Mas efetivamente estão a perder clientes todos os anos e eu não sei quando é que eles não vão conseguir fazer isso. Estás a perceber? Imagina, o mercado pode estar a avaliar que eles conseguem porque têm conseguido sempre. E há um ano em que eles não conseguem e a partir daí, não é? Aquilo começa a cair por aí abaixo. E esse é que é o meu problema, porque eu não consigo avaliar e normalmente nesse tipo de empresas, quando há algum evento, como por exemplo houve agora com o Covid, mas não tem que ser algo desta dimensão, isto acelera tendências, não é? Por exemplo, a Cofina, empresas que vendem jornais, não é? O Covid acelerou a queda secular da venda de jornais, mas ela já existia, ela já estava lá, simplesmente estes eventos drásticos aceleram tendências. E portanto pode haver qualquer coisa, não é? que acelere uma tendência que seja um choque para o sistema. E normalmente, quando tu estás em empresas que o negócio está a crescer, porque há uma questão secular de crescimento, isso até é vantajoso para ti. E o contrário é prejudicial para ti, não é? Isso é um risco, por exemplo, normalmente as pessoas não pensam quando investem nesse tipo de negócios. Porque isto está a cair 2% ao ano, eles lucram X, não é? Portanto, à partida, se continuar, mas pode haver algum evento que acelere o processo. E nós estamos sempre isso é sempre um risco iminente que pode acontecer. Portanto, é muito complicado. Eu tenho mesmo dificuldade em dormir com empresas assim e já perdi dinheiro em várias delas. E por isso é que agora, não obstante, obviamente, há pessoas que fazem imenso dinheiro dessa maneira porque sabem exatamente achar um preço mais válido para poder ter retorno aí. Não é o meu forte. Não me safo muito nessa área. Mudando de assunto, se o Gonçalo queres continuar? Não, assim, só queria também dizer que eu tinha tendência a ser um value investor puro e tenho também estado a divergir para exatamente ações que os meus erros possam ser menos caros, porque eu tenho tempo para esperar que eles corrijam. E nesse ponto de vista também tem, e para além de que dá um conforto maior, não é? Que saber que o tempo está no nosso lado. Yeah. Eu, curiosamente, acho que tenho feito... Não sei, eu às vezes penso que ainda não sei bem onde é que me situo no espectro de Value, Growth, Quality, porque consigo investir eu tenho investido no espectro todo, um bocadinho pelo espectro todo, mas a verdade é que prefiro sempre empresas que cresçam, fico muito mais entusiasmado, durmo mais tranquilo, mas continuo a investir em empresas de múltiplos baixos, como vocês sabem. É uma das coisas que me faz gostar de subscrever o All in Stocks. É porque eu olho para aquilo que tu gostas e a maior parte das coisas eu não conseguia pôr lá dinheiro. Mas é por isso que eu gosto de ler as tuas análises. Obrigado, é bom ter esse feedback.
porque é diferente da maneira como eu faço o processo e aprendo sempre a ler. Ora, aí um bom elogio. Muito obrigado, Diogo. Mudando de assunto aqui, eu estava aqui a pôr os óculosinhos da realidade virtual. O Zuckerberg, pelos vistos, abandonou o projeto da Diem, da sua moeda virtual, ou criptomoeda, vá. Não tenho mais nada a dizer sobre isto. Se quiserem comentar alguma coisa, é a vossa hora de brilhar. Eu acho que é incrível, foi principalmente porque os reguladores não aprovaram. Uhum. E é incrível que eles não consigam aprovar uma coisa que não é, à partida, não é anticompetitivo, nem nada que se pareça. E eles não conseguem aprovar e vão vender, em princípio, por 200 milhões, o que provavelmente dá para recuperar algum do dinheiro que lá investiram. Mas é surreal e mostra o quão os reguladores estão a tentar atar as mãos do Facebook. É. E então, se deixarem a Microsoft comprar a Active Vision, Uhum. Força, é mesmo uma dualidade de critérios. É muito difícil argumentar que a Microsoft é menos dominante no mundo, ou no segmento de jogos, ou no segmento de software, do que o Facebook. E se deixarem passar é mesmo... É destoante. Eu uma vez comentei aqui, era a IBM e qual era a outra que o regulador, quando falámos de empresa, que a regulação pode não ser má, era a AT&T, seria a AT&T com as Baby Bells todas, acho que era isso. Aquela mais famosa foi da Standard Oil. Não é? Mas aí, curiosamente, eu estive a ver o que é que se passou com a Standard Oil e o porquê deles terem sido partidos. Eles tinham práticas abismais de sufocação de competência e até de competência de competidores e até de railroad. Eles ameaçavam construir, para conseguir preços melhores, ameaçavam construir pipelines em paralelo às railroads e tinham mesmo os direitos das terras já tratados e tudo. Curiosamente, depois de serem partido, acabou por correr muito bem porque coincidiu exatamente com... até foi uma das Standard Oil que desenvolveu a gasolina. E depois houve 2 guerras mundiais. Portanto, houve um alinhar de situações que foi um boom para o petróleo. Portanto, ter corrido bem neste aspecto é curioso. Mas aquilo que eu me referi era dos reguladores terem partido a AT&T, não sei se era a AT&T, acho que sim, e a IBM não. Sim, das Baby Bells, e supunham que uma ia fazer concorrência à outra, portanto só precisavam de partir uma. E aqui com a Microsoft, o Facebook, pode ser o que está a acontecer. A questão é que, imagina, porque é que, ou como é que tu argumentas que a compra da Activision é anticoncorrencial, não é? Porque, por exemplo, porque não tem nada a ver com o que era antigamente. Estás a falar eles estão a comprar uma empresa de jogos. Olha para o mercado mundial de jogos, não é? E diz-me que o facto de eles estarem a comprar aquilo torna a Microsoft monopolista nos jogos. Não é? Eu não consigo ver um argumento, não é, para eles poderem bloquear isso. E também não fazia sentido eles bloquearem, os reguladores terem bloqueado a DM do Facebook, não é? Não, sim, é legítimo. No caso do Facebook deve ter sido mais fácil, porque já não era uma compra e os reguladores que queriam aprovar ou não seriam principalmente a Fed e dar as autorizações bancárias e afins, e podem alegar muitas coisas, desde o segredo bancário a regulações especificamente bancárias e ao facto do Facebook não ter uma licença bancária e afins. Era mais fácil bloquear do que será certamente bloquear a compra de uma plataforma de jogos que não é sequer dominante. Aliás, a Microsoft ficar mais forte em jogos, até eles podem argumentar que é a favor do interesse nacional, não? Que é para não teres o colosso Tencent, não é? A dominar a indústria de jogos. Mas o mesmo serviria para o Facebook em certas situações. Eu já pensei nisso. E na Tesla, por exemplo, porque é que permitem tanta coisa na Tesla? Sabes? Eu às vezes penso que o argumento é esse, que é uma visão muito mais de temos que dominar nós o mercado dos carros elétricos ou ter a marca mais forte, senão a nossa indústria automóvel vai à vida. Mas é só uma especulação. Mas acho que o exemplo mais ridículo é, por exemplo, o regulador
do Reino Unido exigir ao Facebook que venda a compra dos gifts. Os GIFs. GIFs. É. GIF, da Giphy, não é? Não sei Da para que é que servem os GIFs, porque é que o Facebook quis aquilo. Porque, pronto, dá jeito de ter alguns direitos de autor para não haver problemas a tu mandares aquelas mini vídeos ou vídeos com os GIFs. Mas exigir, de não deixar o Facebook comprar isto, é incrível, meu. De que forma é que isto, não percebo, de que forma é que isto afeta a concorrência de alguma forma. O argumento era que alguns GIFs serviam para fazer publicidade e pronto, e ainda ia aumentar a percentagem de publicidade que vai via Facebook. Isto é muito forçado, na minha opinião. O que é verdade é que nós não sabemos porque é que, ou eu pelo menos não imagino uma grande razão, eventualmente há razões que eu desconheço, mas se calhar o Marco tem truques na manga para isso. Eu nunca tinha pensado nessa de publicidade via GIFs, mas se calhar não é uma má ideia. Eu acho que a razão principal é tu controlares mais do que se passa no WhatsApp. Se tiveres a parte dos GIFs, controlas mais uma faceta. Eu acho que esse é o racional. Ele também comprou isto por 400 milhões. Não é nada. Para a realidade do Facebook não é grande coisa. Bom, e mudando de assunto, vamos até França. Nós falámos, como o Diogo nos alertou ainda agora, de uma empresa que está em declínio. Agora vamos falar de uma empresa que não, ou pelo menos de uma indústria que não está em declínio, que é a indústria das residências assistidas e lar de idosos, e da Orpea, que é a líder europeia nestas residências assistidas, lares de idosos, chamem-lhe o que quiserem, e pelos vistos saiu um livro com uma investigação que decorreu uns 3 anos por aí, que vem a desmontar ou vem a criticar uma quantidade de más práticas praticadas nas clínicas, nas residências, nos lares da Orpea, do género de não trocarem as fraldas aos idosos às vezes necessárias, haver racionamento de comida, assim uma quantidade de coisas. Foram 3 anos de procura por parte daquele jornalista, e que está a mandar as ações da Orpea também assim para baixo. Quanto? Faz a ideia? Vou ver 60%. Assim. 60%? Desde o início do ano. Agora hoje está a subir 6%, mas isto caiu dos 86 para os 41, portanto 50 e tal por cento. Sim. Desde o início do ano, então, ainda mais, dos 90 para os 50 e tal por cento. Sim. Isto pode ser uma oportunidade de ouro, uma daquelas como o escândalo. Para quem não sabe, o Warren Buffett comprou a American Express no meio de um escândalo que era a American Express. Aliás, emprestou dinheiro a um tipo com, como é que se diz? Como colateral uns reservatórios, uns depósitos de óleo de salada, óleo vegetal, e depois foi... Desculpa, só corrigir vamos a isso. A Amex não emprestou dinheiro, garantiu, era que os reservatórios tinham de facto lá óleo, e com estas garantias, quem tinha o óleo usou estas garantias para ir aos bancos e receber o dinheiro com isto como colateral. Muito obrigado, boa. Era um tipo um auditor, ia lá ver, eles têm óleo, ok, garantimos. E depois com o tipo com este papel da Amex ia ao banco buscar dinheiro. Boa. Pronto, e resultado, não estava lá óleo, óleo, estava água, mas numa parte que estava óleo. Era assim, Gonçalo? É isso mesmo. A maior parte do contentor tinha água, excepto onde o auditor da Amex ia lá com chama-se pilheta, não é? Aquelas... Pipeta. Ia lá com a pipeta pescar e lá naquele lado da pipeta tinha óleo, mas o resto era tudo água. É isso mesmo. E isto foi um grande escândalo, e o Warren Buffett conhecia muito bem a American Express e gostava muito da American Express, decidiu comprar. Há ali uma história um bocadinho mais comprida. Ele perguntou, tinha montes de gente, montes de pessoas espalhadas, muitos olheiros, a quem perguntou as suas opiniões, se as pessoas continuavam a usar os cartões da American Express ou não, e os cheques da American Express ou não, e pelos vistos sim, ele aproveitou esse momento para comprar a American Express. Este momento da Orpea parece que pode ser uma coisa assim. Eventualmente pode ser maior, o escândalo pode ser maior, porque até estávamos a comentar antes,
Até foi o Macron que veio falar, não? Foi alguém do Foi pelo governo, menos bem, o Ministro da Educação. Ministro da Educação? Da Educação ou da Saúde? De Saúde. Foi um ministro que veio O falar. Ministro. E o CEO, pelos vistos, foi chamado ao Ministério para prestar contas e para prestar satisfações. Eu acredito que isso pode ser muito parecido, sem ter lido o livro e sem estar muito informado, acredito que pode ser parecido com o escândalo da salada, do óleo de salada, porque não, precisamente a procura é gigante, estes lares de idosos estão completamente cheios de gente, há listas de espera, teoricamente são os melhores que há, ou dos melhores que há, são bastante bons, e a empresa tinha um potencial de crescimento, cresce por aquisições, então também cresce por aquisições, tem um potencial de crescimento de muitos anos, daí que os investidores estivessem a pagar 40 vezes, se não erro, 40 vezes lucro por todo esse crescimento e por toda essa resiliência, que provavelmente, e nós estamos sempre à espera daquele momento em que as grandes empresas de qualidade vêm abaixo porque nunca se mexem, estão sempre com múltiplos altos, e até estávamos a falar da Costco no outro dia, o Gonçalo dizia que a Costco há um sell-off nos Estados Unidos e a Costco não se mexe. Este parece-me, e obviamente aqui um disclaimer, parece-me, eu só olhei para a notícia e o meu pensamento, a minha opinião é muito pouco fundamentada, parece-me que pode ser um desses momentos. Eventualmente, como o Diogo dizia também muito bem, pode haver regulação, e daí que a Corian e outras estejam a cair, porque a regulação pode apertar e de repente veem os seus custos subir, o que seria muito bom para a população idosa, não é? E para todos os humanos em geral, mas para os acionistas nem tanto. Mas eventualmente isto pode ser um desses momentos em que, olhando para trás daqui a 10 ou 20 anos, olhamos e dizemos, aí epá, ali é que tinha sido. Não sei se será. Eu, por acaso, tenho muita coisa para dizer sobre isto, porque eu já estudei bastante, às duas, e para já, olha, posso fazer agora uma previsão, que é, eu acho que no final deste ano, quase toda a gente vai se esquecer sequer do que é que se passou agora. E acho que ninguém vai estar a falar sobre isto, e acho que isto vai ser completamente posto para trás das costas. Mas isto para dizer que eu acho que a indústria, eu tenho aqui duas coisas, uma delas é, eu acho que a indústria em si, na minha opinião, não é uma boa indústria, não é? São empresas que têm poucos, os retornos sobre o capital são baixos, até porque são altamente, é de capital intensivo, apesar a Korean e a europeia funcionam de maneira diferente. A europeia basicamente detém quase, não é quase todo, mas muito do seu real estate. E a Korean faz muito mais leasings e detém muito menos do real estate. Mas são empresas, no fundo são empresas de real estate que por cima disso, não é, têm um negócio com cuidados, não é, que fazem algum dinheiro, mas que não é extraordinário. E portanto, na minha opinião, não são muito... À valorização que estavam, pelo menos, não eram de todo nada atrativas. A queda é muito grande. Acho que é possível que elas fiquem bastante atrativas. E eu não sei até que ponto é que possa haver grande... Porque a questão aqui é que eu acho que isto vai levantar muita poeira social, mas a verdade é que o governo, por exemplo, francês, precisa quase mais delas do que elas, entre aspas... não vou dizer que precisam do governo, não é? Porque efetivamente os Estados europeus não têm capacidade para lidar com o problema dos lares e com o envelhecimento da população, que é enorme. E estas empresas têm muito poder nas mãos porque prestam um serviço que de outra maneira dificilmente iria existir. Portanto, eu acho que tem muito peso em qualquer que seja a negociação que venha a surgir daqui. E o outro ponto em relação a isto é as empresas são francesas e o governo francês está a fazer muito barulho, mas a verdade é que a maior parte do negócio, quer de uma, quer da outra, são internacionais, não é? São europeus, ou fora da Europa até, mas a França, apesar de ter um peso grande, eu acho que na Korean, eu acho que na europeia é entre 30% a 40%, é 30% do negócio. São 30% a 40% do negócio, né? Os outros 60% estão fora de França. E portanto
Acho que a queda de toda é injustificada, na minha opinião. Agora, eles são lousy business, como eu costumo dizer. O retorno sobre capital é muito baixinho, quer numa, quer noutra. Aqui estás a ir pelo re-rate, uma empresa de qualidade em que estás a ir por uma história de deep value, à espera que ela se volte a subir para os 30, para os 40 vezes lucros. Yeah. É só que Pois é. o negócio eventualmente pode não mudar nada, a percepção dos investidores é que pode mudar. Isto é outra vez, está a acontecer outra vez, tenho reparado muito nisto. De um momento para o outro, a percepção dos investidores, que é o que está a acontecer no sell-off dos Estados Unidos, da MedTech e da Growth Companies, nós investimos, nós gostamos muito de dizer que investimos baseados em fundamentais, que há aqui muita, estudamos as empresas e tal, mas isto é uma mistura de fundamentais com psicologia de mercado. Portanto, o Cup, uma vez estávamos a ver, quando ele esteve em Lisboa, quando eu o conheci, estávamos a malhar um gin tónico e ele estava a dizer, pá, isto é um grande jogo e estamos todos a tentar jogar o melhor que conseguimos, mas é um jogo. E normalmente não quando eu pelo menos tinha essa percepção, não, isto não é nenhum jogo, porque há sempre aquela ideia, especialmente em Portugal, que investiga em empresas cotadas em bolsa é um casino, mas na verdade há muito, estavas a torcer o nariz, há muito de percepção de mercado e psicologia de mercado que dá as valorizações às empresas. A questão é que eu não faço ideia do que é que o mercado vai, qual é que vai ser a percepção futura das pessoas, e portanto isso não pode entrar para a minha análise. Eu não posso, até porque normalmente a percepção muda com o preço, não é? O preço também drives the narrative. Não vale a pena estar a dizer que daqui a uns anos os investidores vão mudar de opinião. Não faço a menor ideia. Eu na verdade não faço a menor ideia. Há alturas em que isso joga contra mim, há outras que jogam a meu favor e eu tenho que lidar com isso. Mas a prática é essa. Se eu comprar barato, não é? Exato. Obviamente que eu faço mais dinheiro se houver um re-rating do múltiplo. Mas independentemente de haver ou não haver, não é? Se tu comprares uma empresa que tenha grandes retornos sobre capital barata, tu vais ter bons retornos. Agora, se houver re-rate, ainda melhor para ti. Não é? Mas isso é algo que não é que entra na minha avaliação, é algo que eu tenho. Olha, tenho que viver com isso, né? Tenho que lidar com isso, né? Afeta-me, né? Não há nada a fazer. Agora não consigo prever o que é que os outros vão achar-me. Eu não consigo prever que o pessoal vai delirar com a Tesla e a Tesla continua sempre em máximos absolutos, porque ainda no outro dia vi um tweet a dizer que se as ações da Tesla caírem, não é só o dinheiro dela que está em jogo, é a crença dela na humanidade, porque a Tesla está a mudar por causa das alterações climáticas e não sei o quê. Pois, eu não consigo jogar com isso, né? Com a opinião dos outros. Há algumas coisas que, eu também não sou nenhum vidente, mas consegues entender se tu estás a comprar, à partida, se o negócio da Europeia não mudar, eu não sei quantas vezes o lucro ela está, mas se estiver a 5 vezes, não acredito que fique por aí muito mais tempo. Sabes? Se realmente não mudar, se isto for só um susto rápido, as probabilidades de os investidores ou do mercado em geral lhe atribuir um múltiplo mais alto porque é resiliente, porque tem tudo aquilo, ou muito daquilo que tu gostas, não tem os retornos sobre capital, mas tem resiliência, tem crescimento, etc, continuam lá. Se não mudar, portanto, é expectável que se está a 5, e eu não faço ideia quanto é que está, pelo menos para 10 ou para 15 ou eventualmente para 20 tu podes esperar, se não for outra vez para os 40 onde estava. Isso se calhar já pode ser esperar demais, mas pelo menos até aos 10 acho que é pouco exigente essa valorização. O que eu acho que se pode ter é, à partida, se tu comprares empresas em que a percepção do mercado é má, não é? Uhum. À partida, a mudança de percepção só tem a beneficiar-te, não é? Das duas, uma, ou continua mal e tu não perdes nada com isso, ou melhora e tu beneficias com isso. E se comprares, ao contrário, se comprares empresas em que as pessoas adoram, não é? À partida, ou mantém e está tudo bem, ou então há a probabilidade de piorar. E podes ter isso em conta. Isto é um caso desses, não é? Que é o mercado neste momento a avaliar mal aquilo. Pode continuar a avaliar ad eterno, não é? Mas o único caminho, se alguma coisa mudar, é para melhor, não é? E isso é uma opcionalidade de investimento. E sim, isso pode-se ter em conta, não é?
Eu hoje já estou a falar que nunca mais me calma. Sempre Não há começa a ir. problema nenhum, não há problema nenhum. Pá. Então, e os nossos temas? Temos temas hoje ou vamos ficar por aqui? Gonçalo, diz lá. Ia só dizer uma coisa, estávamos a falar há pouco da Amex e do escândalo dos óleos de saladas e afins. Uma das razões por a qual o preço na American Express desceu tanto na altura, mas tanto mesmo a níveis absurdos, foi que na altura não havia limited liability. Portanto, quem estava investido na Amex, se aquilo fosse à falência e devesse mais dinheiro do que o valor das ações, os acionistas podiam ter que pagar do seu bolso. Portanto, as perdas eram ilimitadas. Se tu agora meteres 1.000 euros na Orpeia, só perdes os 1.000 euros. Ninguém vai atrás. Eles podem fazer toda a falcatrua que fizessem, podem enganar quem quisessem, mas ninguém vai atrás para além dos 1.000 euros que lá meteres. E isso não acontecia na altura. Portanto... Quando é que foi o surgimento, né, da responsabilidade limitada? Não sei qual foi o ano, mas é curioso que o Buffett tenha sentido o conforto de ter uma exposição ilimitada à Amex na altura. Por isso é que isto é referido nos dias de hoje. Portanto, tal não era a convicção do Buffett. Mas, entretanto, criou-se mesmo em Portugal, não há assim há tanto tempo. Eu lembro-me do meu avô falar que quando criou uma empresa e que de antes as coisas tinham de ser geridas sob pena de levar a uma falência pessoal e que agora só o máximo pode perder é o dinheiro que tem na empresa. A outra questão interessante aqui é fazer a analogia da Orpea e da Corian com a Ryman Healthcare da Austrália e como é que Nova negócios... Zelândia. Nova Zelândia. Também está na Austrália. Mas... Como é que negócios que à partida são iguais, não é? Ou parecidos, têm modelos tão diferentes e retornos sobre o capital, ou retornos sobre o capital próprio completamente distintos, não é? A Ryman tem return on equities de 30%, não é, ao ano, e a Orpea e a Corian têm return on equities de 7-8%. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o negócio é o mesmo, não é? Tocas num ponto interessante que esta da RPA, quem me avisou foi um dos nossos ouvintes e subscritor do All in Stocks, que é o Pedro Diamantino, e ele ontem mandou-me um WhatsApp a dizer-me isto e mandar-me métricas da empresa e tal, e eu estava a dizer-lhe exatamente isso. Tipo, eu quando estudei a Ryman Healthcare, é realmente muito melhor negócio, o modelo de negócio é daqueles modelos de negócio bonitos, daqueles que eu quando estou a estudá-lo sorrio e penso, é exatamente isto que eu ando à procura. Como será uma Costco, por exemplo, são coisas, têm ligeiras diferenças que os fazem excelentes negócios. E depois olhei para a Orpea e realmente é muito pior negócio. E eu fiquei a pensar, eu não quero investir na Orpea quando posso investir na Ryman Healthcare. É muito, muito melhor negócio. E a história é longa, mas é a maneira como eles se financiam, é espetacular, é brilhante. E também porque tem ali uma benesse do governo, eles usam um loophole da legislação da Nova Zelândia que lhes permite ter benesses de taxas, de impostos e tal. Mas é brilhante. E depois um gajo olha para o europeu e pensa, bah. Eu até sou capaz de dizer isto sem ter dados nenhuns, que os próprios clientes estão muito mais contentes com o modelo de negócio, sem saber, não é? Com o modelo de negócio da Ryman do que da Orpea, não é? Um cliente da Orpea paga milhares de euros ao mesmo para estar lá, não é? Enquanto na Ryman tu compras aquilo, não é teu, mas compras a licença até à tua morte daquela casa, não é? E o próprio modelo de negócio, na minha opinião, acho que faz com que as pessoas, os clientes, se sintam menos explorados, não é? Do que na Orpea. E apesar de ser, ou seja, é win-win, é melhor para todos os stakeholders. Pá, eu acho genial, não? Agora, claro, também está muito mais cara, principalmente agora. Bom, meus senhores, vamos finalmente aos nossos temas. Gonçalo, Bora lá. vamos a isso. Querem escolher? Vai tu, Gonçalo. Por mim? Eu? Bora lá. O tema que eu trago hoje é um artigo de um Mark Rubenstein,
ele escreve uma newsletter que eu gosto bastante, chamada Net Interest. E desta vez ele teve um tema que me vai ao fundo do coração por ligar ao meu passado recente. E basicamente ele analisa a forma como os analistas de sell-side, portanto quem faz recomendações para os fundos de investimento, participam nas conference call. Ele começa, o título é Great Quarter, Guys, uma analogia aos elogios que estes analistas normalmente fazem nas conference calls. E ele começa por descrever o que é o típico dia quando há um anúncio de resultados de uma empresa que o analista cobre. Basicamente, os analistas entram bastante antes do mercado abrir, por volta das 7 da manhã. A empresa anuncia resultados antes do mercado abrir também, e os analistas normalmente escrevem um chamado first take, uma introdução aos resultados e uma primeira opinião antes das 8 da manhã, antes do mercado abrir. Depois, lá está, há a chamada em que a gestão apresenta e discute os resultados, e depois há a parte mais interessante da chamada, que é perguntas e respostas, Q&A. E segundo ele descreve isto na perfeição, e é muito verdade, segundo experiência própria. Há 4 tipos de questões de 4 tipos de analistas. Primeiro, há o analista que procura o que ele chama de information tease. Portanto, o analista procura sacar alguma informação que ainda não tinha sido anunciada para alimentar os seus modelos. Portanto, basicamente quer um bocadinho mais guidance, quer saber um bocadinho melhor sobre coisas teoricamente não muito materiais, mas tem alguma informação ligeira para fazer fine-tuning dos modelos. Vamos só comentar aqui, quando falamos de modelos no mundo financeiro, é uma coisa que eu ao início não sabia, e tu como estás na área, nem reparas, são modelos de Excel, em que estão as contas todas da empresa, em que se põem as contas todas da empresa, e que depois os analistas usam para estimar e para estimar margens, crescimento, etc, etc, e com o guidance da empresa, com alguma dica nem sei dizer guidance em português, da equipa de gestão, eles vão afinando os seus modelos de Excel para depois cuspir o price target que se costuma ver como é que se chama? Nos relatórios não é relatórios, nos reports. Sim, notas de research. Exatamente, exatamente. Muito bem resumido, eu não faria melhor. E lá está, há alguns analistas que se focam extremamente em fazer um modelo altamente preciso e que precisa de ser alimentado com coisinhas. Eu lembro-me de ter colegas que para fazer um update no dia dos resultados precisavam de um dia inteiro só para fazer um tweak depois de um quarter ao modelo. Tal não era a precisão e a sofisticação. Podemos discutir o valor acrescentado que isto tem, dada a incerteza do mundo em que vivemos, mas um dia discutimos, porque eu às vezes consigo passar um dia só a afinar o modelo, não faço para todas as empresas, mas algumas faço, e consigo passar um dia só a tentar descobrir o raio de uma métrica que me está a falhar e não consigo deixar aquilo, mas continuando. Eu tenho vindo de uma obsessão por modelos e por ter um modelo muito preciso, mais para um modelo de big picture que me ajuda a pensar mais sobre a empresa, e eu acho que esta mudança tem sido mais favorável do que desfavorável. Há sempre trade-offs, mas a minha percepção é que é mais favorável ter algo mais generalista e menos preciso. Lá está, porque o mundo é tudo menos preciso e a realidade em que vivemos é só uma das N realidades possíveis. Portanto, o modelo é uma simplificação da realidade. Pronto, lá está. Estamos a falar que havia 4 tipos de questões. A primeira, o analista que procura o information tease. A segunda, o analista que basicamente elogia a gestão. Portanto, diz great quarter, ou muitas vezes diz algo mais subtil. Portanto, nomeadamente, ele dá o exemplo de um analista que disse, numa conference call recente na Morgan Stanley, disse, olhando para o último slide, penso vocês apresentaram ótimos objetivos, ótima guidance. Portanto, isto é um elogio um bocadinho mais
Isto faz todo o sentido no nível de incentivos, não é? Porque a principal fonte de rendimentos dos bancos de investimento nos dias de hoje, portanto, os bancos para os quais estes analistas trabalham, é fazer negócio com as empresas, é colocar a próxima emissão obrigacionista, é ganhar FIIs de M&A. Portanto, é muito importante manter uma relação de cordialidade. Portanto, estes elogios funcionam bem. Não é? Há incentivo ao analista a fazer isso. Parece um lambe-cujo quando se faz uma coisa destas. E depois ele fala bastante sobre um analista em particular chamado Mike Mayo, um analista do Wells Fargo, e que são especialistas em fazer as questões mais cruciais e mais sensíveis. E ele dá 3 exemplos recentes que eu achei espetaculares. Por exemplo, perguntou ao CEO da Morgan Stanley quanto tempo é que o CEO pensava manter-se como CEO. Basicamente perguntando, quanto tempo é que vais ter de ficar? Perguntou ao CEO do Citi, depois de vocês fazerem essas vendas todas, quem é que será o Citi? Que empresa é que vai restar? Perguntou ao CEO da JP Morgan, o CEO da JP Morgan anunciou recentemente que ia gastar 15 bilhões em tech, portanto, basicamente para manter o banco desenvolvido num ponto de vista de R&D e em tecnologia, e ele perguntou, 15 bilhões é o suficiente para capitalizar o 11º maior banco americano. Portanto, tendo isto em mente, que retornos concretos é que vocês esperam ter disto? E é muito curioso. Portanto, ele tenta pôr o dedo na ferida e preocupa-se principalmente em quase supervisionar as empresas. E isto é muito, muito raro nos analistas. Lá está, os interesses dos bancos de investimento não estão alinhados em fazer isto. Não interessa supervisionar empresas. Supervisionar as empresas é um bem público. Deixa-me fazer-te um pequenino à parte, que eu, lá está, como não sou da área, desconhecia todo esse mundo até há bem pouco tempo. E o Luís Jordão levou-me, e agradeço-lhe imenso, a ver um evento, uns pitches organizado pelo CFA, em que várias equipas de pessoal da área de finanças das faculdades de Portugal, é um concurso de pitches, vão lá analisar uma empresa e dizer porque é que a empresa está boa para comprar, e todos escolhem, a empresa é a mesma, e depois eu estava ali a ver aquilo, e depois quem ganha vai a campeonato europeu e depois eventualmente mundial. Chama-se Research Challenge, e realmente é organizado, há uma equipa por universidade, e depois há uma avaliação, e há um júri, e depois vão concorrer contra outras universidades na Europa, e depois há uma final mundial, e deve ser uma coisa muito gira de participar. E depois, neste caso, era a empresa escolhida que todos tinham que analisar, era a Galp, e depois no fim eu acho que todos tinha que ser uma de 3 notas, buy, hold ou sell, e eu estava a dizer, eu conheço muito mal a Galp, mas tipo, não há nenhum que diga sell, que dê a nota sell, e estava-me o Luís a explicar, não, é raríssimo isso acontecer, tipo, algum analista que dê um sell, tipo, tem que estar a acontecer alguma coisa muito má à empresa, porque senão nunca mais vai conseguir ter acesso ao management, nem entrar nas conference calls, nem nada. Portanto, a coisa a mim pareceu altamente feita, que falta uma palavra, mas não é nada natural, ou seja, não podemos esperar destes analistas que sejam verdadeiros no sentido de isto é uma boa empresa para o teu portfólio. É uma coisa assim muito... está-me a faltar a palavra... é tipo, toda a gente está ali... Acima de tudo é uma questão de incentivos, não é? O incentivo a falar mal sobre uma empresa, principalmente empresas, imagina, na Ibéria, em que é muito difícil shortar, há pouco racional, e para além do que o principal dinheiro que fazes não é tanto como no intermediário de brokers com os fundos de investimento, apesar de esses serem os teus aparentes clientes. Uhum. Muitas vezes os bancos de investimento ganham mais dinheiro a trabalhar com as próprias empresas que estão a cobrir. Uhum.
Portanto, há um desalinhado de incentivos muito grande. E isto também deu origem a que se criassem brokers independentes, desassociados dos bancos. E esses, sim, já têm os incentivos um bocadinho mais alinhados, nomeadamente a Fidentiis, na Ibéria. Seria um broker desse género. Mas sim, pá, tu... se achas que uma empresa está demasiado cara, é raro colocares, como analista é raro colocares um sell porque tens pouco a ganhar. Porque a informação que passas para um fundo de investimento é igual a pôres um hold, ou dizeres para não fazer nada, um neutral. Não é? Basicamente é não comprar. Porque, principalmente daquelas que não podes shortar, ou que é muito difícil shortar, basicamente estás só a arrebentar, não comprar. E, portanto, por isso é que se vê muitos poucos sell, não é? E para além do que, colocando um sell... porque convém ter em mente que um analista de sell side cobre normalmente menos do que 10 empresas, ou cerca de 10, e tem uma relação muito próxima com estas empresas. Falar cada vez que saem os resultados, falar antes dos resultados para alinhar estimativas, ou para ver se as estimativas fazem sentido. As empresas leem os relatórios com muita atenção e ligam se descobrirem erros e fins, portanto há uma relação muito próxima e tu sentes-te sempre um bocadinho mal. Era o que tu fazias. Era o que eu fazia, sim. E agora isto pode referir suscetibilidades de muita gente que me está a ver, eventualmente malta que está a estudar finanças e que é o que quer fazer. Normalmente é mal visto pelos bons investidores, vamos dizer, o papel do sell-side analyst, porque é tido como um vendedor. Basicamente está a vender a empresa. E normalmente diz até que quem está no sell-side é difícil de ir depois para um hedge fund, porque tem-se esta ideia que não está realmente a fazer um trabalho de análise à séria, de procurar aquelas boas empresas para investir, mas está ali a vender a empresa. Tu estás de acordo com esta imagem ou é completamente errada? O que é que... Não, eu acho que é uma saída natural, principalmente fora de Portugal e Espanha. É uma saída natural de sell side para buy side, para fundos de investimento. Acontece muitas vezes. Em Portugal e Espanha concretamente, curiosamente o sell side é muito melhor pago do que o buy side. Lá está, porque nós, pelo menos em Portugal, é bastante óbvio que não tens uma cultura de fund manager star. Não temos um Paramés, não temos... Portanto, não são os fund managers que atraem capital. Não temos um Terry Smith. Em Espanha menos, há alguns, mas em Portugal todo não há. Portanto, não havendo, os analistas de gestores de fundos de investimento são relativamente pior pagos do que os do sell side. Portanto, aí há menos essa passagem por razões monetárias. Mas fora de Portugal, sente-se bastante essa passagem, mas essa crítica é bastante válida, não é? Há alguns, o Nick Sleep dizia várias vezes que nem sequer lia, não lia research, o facto de o analista de sell side é um intermédio entre o investidor e a empresa. Aí só faz sentido quando tu queres fazer um primeiro screening, porque se fores fazer vais ter uma posição concentrada, vais falar tudo diretamente com a empresa. Por outro lado, faz sentido para aqueles fundos que têm centenas ou milhares de empresas e aí não precisas de um intermediário para fazer aquele screening, para saberes como é que a empresa está a acontecer. Bom, isto tudo para dizer que, e voltando ao teu tema, que esse tipo, pelos vistos é mesmo uma ave rara e é o tipo que é fora do comum, não é? Porque faz perguntas difíceis ao management. E não é assim tão frequente o malta de sell-side fazê-lo. É verdade. Principalmente o caso do Maio, é uma mentalidade clássica de outsider. Aliás, ele no início da sua carreira foi rejeitado por várias empresas de Wall Street, né, quando era mais jovem. E depois foi para a Fed, para o regulador, esteve lá 5 anos e voltou a tentar trabalhar outra vez no Wall Street. Para a Fed ou para a SEC? Para a Fed, ele esteve na Fed. Ok. Então não é o regulador dos bancos. Dos bancos, já, está bem, desculpa. E ele diz que voltou a tentar trabalhar para o Wall Street por necessidade de afirmação, queria provar que realmente ele seria um bom analista. Dito pelo próprio, necessidade de afirmação, provar que os outros estavam errados.
e tem uma clara mentalidade de outsider, não é? De dizer as coisas como elas estão, e criou um branding pessoal exatamente com isto, e o que é muito curioso. E não se vê muito. É muito raro, todo. O que ele não comenta neste texto, e eu acho que em algumas causas acontece, é quando os próprios investidores do buy side, portanto os fundos de investimento, fazem perguntas à gestão. E estas perguntas já, na minha opinião, valem mais a pena, porque não precisa estar a tentar buscar negócio. É realmente perguntas que procuram saber um bocadinho mais. Mas isto também acontece pouco, porque estes investidores não querem dar a conhecer o seu racional de estar investidos, ou ponderar investir na empresa, aos demais investidores. Portanto, têm menos interesse em torná-lo público e podem ligar privadamente, de forma privada. Acontece outras vezes, quando não gostam de uma determinada atitude da gestão. Eu lembro-me, por exemplo, quando a EDP tentou fazer um buyout da EDPR, a Capital, que era um acionista que tinha para aí 5% da EDPR, ligou na conference call claramente muito aborrecidos do preço ser tão baixo. E a EDP de tal forma ressentiu que as conference calls seguintes não tinham a possibilidade de tu entrares em direto e fazer perguntas. Portanto, o sistema não está feito para que nem a malta do sell side, nem a malta do buy side faça as perguntas difíceis e ponha o dedo na ferida, não é? Exatamente, é verdade. Acontece muito raramente. E há muitas formas das empresas controlarem isto. Por exemplo, se tiverem muitas calls, muitas pessoas a quererem fazer perguntas, podem selecionar os analistas que normalmente fazem perguntas mais fáceis. E depois dizem, agora não temos tempo para mais, qualquer outra questão, por favor, entre em contato connosco. Há muitas formas das empresas se protegerem. O que é pena. E daí aquela expressão, meu, que é... agora vou dizer mal, mas tem a ver com se vês um rato na cozinha ou uma barata, não é? Já sabes que não é só uma que ele está repleto, não é? E tem muito a ver com, na vida, não é só as empresas, mas é as empresas e as pessoas. O que tu vês é sempre aquilo que eles querem que tu vejas, e é as partes bonitas, não é? Toda a gente, todas as empresas tentam esconder as coisas menos boas. E portanto é sempre muito complicado. Em tudo o que tu fazes, tens de ter sempre esse ceticismo e essa ideia de que os podres não é muito raro. Uma empresa mostrar os podres e ser muito cândido com as coisas e normalmente tentam sempre dar a volta para tentar pôr uma imagem bonitinha. Tipo quando um trimestre corre mal, eles apresentam os dados do ano em vez do trimestre, não é? Exato. Eu odeio quando isso acontece, e agora encontrei outra assim, pá. Fico triste quando isso acontece. Um exemplo em que isso não acontece é a Berkshire, não é? Que eles até quase começam, ou pelo menos o Buffett começa a carta por dizer normalmente os erros que fez ao longo do ano, ou ao longo das últimas décadas, e não dá tanta atenção àquilo que correu bem. Mas uma coisa que eu, para além de ter sido analista de sell side de equity, também fui analista de crédito, portanto com um enfoque sobretudo ao downside e trabalhar mesmo para um banco a analisar a exposição do risco. E uma das coisas que eu lembro perfeitamente de me ensinarem logo nos primeiros dias é que quando uma empresa, no final de ano, tem uma situação de balanço que te pareça má e altamente alavancada, tens de assumir que isto é o melhor que eles conseguiram apresentar. Portanto, a realidade é bastante pior do que isto. Portanto, quando tu achas que isto está alavancado, assume que está muito pior, porque isto é a fotografia de final de ano. Eles fizeram o melhor possível para chegar ao último dia do ano e apresentar a melhor fotografia possível. A não ser que estejam a recomprar ações. Pronto, chegámos ao fim do teu tema. Sim, era este o meu tema. Então, eu gostei muito de ler isto, porque é raro ouvir-se falar sobre este tema, e gostei muito de ouvir, e gostei muito de conhecer esse tipo que sai um bocadinho fora da caixa. Foi um bom artigo. Bom, obrigado. Diogo, vamos a isso?
Opa, o meu tema é curtinho. Eu trago o último artigo do Cullen Roche, em que basicamente ele diz coisas que devemos fazer quando os mercados estão crashy, como ele diz. E basicamente ele refere 4 questões básicas, que é a primeira, e muito importante, é revisitar os nossos planos e os nossos objetivos com os investimentos. Isto porque a pior altura de fazer isso é a meio de um crash, não é? E, portanto, uma boa maneira de nós mantermos fiéis ao que estávamos a ser quando as coisas correm bem, não é? Porque o nosso cérebro é uma máquina fantástica e tende a enganar-nos, não é? E a adulterar aquilo que nós achávamos que pensávamos e até as nossas memórias, etc., noutras alturas da nossa vida. Portanto, uma altura em que nós estamos bem, convém definir, ser aí que nós definimos o plano, para quando as coisas estão todas a correr mal, consigamos manter-nos nesse plano e não alterar os planos a meio. E isso não tem que ser, mas até convém que seja qualquer coisa por escrito. Mas, por exemplo, eu não tenho nada por escrito, mas consigo dizer que tenho planos definidos, né? Sobre o que eu quero. A parte interessante é deste ponto do plano, toca no terceiro ponto dele, que eu vou já fazer a ponte entre o primeiro e o terceiro, que é lembrar que a perfeição é inimiga do bom. Quando uma pessoa tenta ter tudo o mais perfeito possível, e isto até o Morgan House fala muitas vezes de manter o nível certo de bullshit na vida, né? Tentar ser o mais perfeito possível muitas vezes é mau porque é impossível, não é? Ser perfeito, e quando as coisas se desviam daquilo que se vão desviar, não é? Porque as coisas não são perfeitas, se nós formos muito rígidos, o que acontece é que damos por nós e epá, aquilo já está quebrado, e então aí vale tudo, não é? E aí é que mudamos completamente de plano. Portanto, a questão de fixar um plano é importante, mas ao mesmo tempo convém não fixar coisas muito rígidas e dizer assim, não, o meu plano é fazer isto. Em concreto, imagina, é ter estes retornos, é poupar 70%, e convém ser um bocadinho mais flexível e se calhar até pôr intervalos e estar preparado para as coisas poderem correr pior do que nós estávamos à espera, etc. Se nós mantivermos esta flexibilidade, não é? É muito mais fácil é muito mais provável que nós consigamos cumprir o plano do que se formos rígidos com o plano. Portanto, este primeiro ponto de revisitar os nossos planos e a perfeição é inimiga do bom, ligam-se um bocado. Voltando atrás ao segundo, o segundo ponto dele é também revisitar, mas agora revisitar o nosso ponto de máximo sofrimento, como ele diz. Isto porque é garantido que nos mercados o mercado vai testar os nossos limites, não é? Tendo em conta que muito do que se passa nos mercados tem a ver com emoções humanas, de ganância, de medo e lá está, e emoções até de sociedade, do que se está a passar. O que vai acontecer mais tarde ou mais cedo é que o mercado testa de ambos os lados, testa-nos essas emoções, e quando nós achamos que as coisas não podem ir pior, elas vão pior, e vice-versa, não é? O Peter Lynch tinha aquela expressão que eu nem sei traduzir isto, mas it's always darker before the pitch black, não é? Eu nem sei mas que basicamente se resume quando tu achas que as coisas não podem ir pior, elas ainda podem ir pior. Há sempre pior para ir. Até ao infinito há sempre pior para ir. E como isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo, convém que nós tenhamos uma ideia de o que é que nós conseguimos aguentar, ou o que é que nós estamos preparados para aguentar. Não convém descobrir qual é que é esse ponto no momento, não é? E dizermos assim, mandarmos a toalha abaixo e dizer, já não aguento mais. Não é? Portanto, convém nós conhecermos um bocadinho e sabermos onde é que nós não queremos ir, porque não nos aguentamos dessa maneira. E consoante esse conhecimento próprio, definir qual é que faz
qual é que é o portfólio que faz sentido para nós. Há pessoas que, e é perfeitamente válido qualquer tolerância, não é? Há pessoas que não são capazes de ver um portfólio aqui 50%. Se não fores capaz de aguentar quedas de 50%, não convém estar 100% investido em ações, porque ele até mostra aqui um gráfico, apesar de só ter acontecido uma vez, em 1930 o SP500 caiu quase 70%, não é? Teve um drawdown de 70%, não havia SP500, mas o índice que havia na altura. Aliás, eu até acho que foi bastante mais, chegou quase aos 90%. Sabes que estou a escrever sobre isso um artigo que dei de lançar provavelmente amanhã, se não for amanhã, durante a próxima semana, e o tema é isso, como é que reagirias se uma das tuas empresas amanhã ou hoje viesse 50% abaixo? E esse comentário que dizias, tudo depende. Primeiro depende se acabaste de começar a pôr lá o dinheiro, não é? de começar a investir e tens lá todo o dinheiro e de repente todo o teu dinheiro vale metade. Outra coisa é se ao fim de 30 anos tu fizeste bom dinheiro e ele vem para metade. Eventualmente podes não precisar do portfólio, ele representa muito dinheiro, opa, e vai ser diferente do que hoje em dia, se tu acabaste de ter dinheiro e ele vem para metade, vai ser completamente diferente. Depois vai ser diferente se tens um emprego estável ou se dependes daquilo. Tipo, normalmente faz essa pergunta, mas há muitas nuances dessa pergunta, ou da resposta a essa pergunta, que depende, e é a empresa, todas as empresas é só uma. Opa, porque se for só uma, e se representar 5% do meu portfólio e perder 50% são só 2,5%, não é assim tanto. Portanto, há aí muita nuance, mas ok. Mas por isso é que isto é uma pergunta individual, obviamente, e é uma pergunta em que tens que ver qual é que é o teu contexto, não é? Portanto, obviamente que isso depende do teu contexto e isso varia de pessoa para pessoa. Eu, se estiver empregado, se calhar tenho mais tolerância a quedas do que se vivesse dos investimentos e se tivesse uma família, se tivesse 3 filhos para sustentar, teria menos tolerância do que não tendo, não é? Mas isso, obviamente temos que ver a situação em que estamos ou a situação em que vamos estar, não é? E ter isso em conta. Mas uma das perguntas que ele diz aqui é: se o teu portfólio tivesse caído 20% num ano, não é? E no final desse ano imaginavas-te a aguentar a ele cair mais 20% no ano a seguir? Porque se cair 2 vezes 20% num ano e depois voltar aqui 20%, o teu portfólio caiu 36%. E 36% já por várias vezes na história isto aconteceu, não é? Desde em 2000, em 2008, em 74, portanto é perfeitamente plausível que o teu portfólio caia 20% num ano e volta a cair 20% no ano a seguir, não é? E isto já são 2 anos seguidos de quedas e que no fim perdeste um terço do valor, um bocadinho mais de um terço do teu património. Eu acho que por mais que tu... Acho que nestes casos a experiência conta muito, sabes? Eu sei que não me conheço assim tão bem e eu acho que até sou um tipo que pensa bastante em quem é e como é que reage em certas situações e tal, e acho que faço esse trabalho. Mas acho que só quando lá estiver, e obviamente todas as crises e todos os cresces são diferentes, mas a experiência nisso acho que conta muito. Se tu tiveres passado por 2 ou 3 ou 4, que não há assim tantos, não é? Mas cresces fortes ou crises, tu vais ter uma calma e vais conhecer muito mais do que agora pôr-te a imaginar como será quando simplesmente só viveste um grande double market até agora, não é? Que não, na verdade vimos um crash ano passado, é verdade. Mas foi um flash crash que ele nem deu tempo quase para... Por acaso consegui fazer umas compritas, mas nem deu tempo para fazer muita coisa. Mas sim, claramente. E a verdade é que não é possível, obviamente, termos a certeza de tudo, mas acho que devemos sempre, na via das dúvidas, colocar-nos um bocadinho mais na cautela, não é? do que não. Porque lá está, mais uma vez, os mercados vão testar-nos, não é? Vai haver alturas em que tudo parece que está a colapsar, não é? E que é muito difícil manter as emoções controladas. E pronto, isto volta para o quarto e último ponto que ele diz, que é falar sobre o assunto, que é, as pessoas normalmente não gostam de falar de temas monetários, não é? É muito raro. E mesmo quando se fala, normalmente as pessoas falam das coisas boas e falam quando as coisas correm bem e ainda menos falam se as coisas correm mal.
E uma das coisas boas é, quando as coisas estão a correr mal, é falar sobre isso, porque isso ajuda-nos a criar também uma estabilidade emocional. E principalmente em épocas de creches e de quedas grandes, porque o facto de as coisas não estão só a correr mal a nós, estão a correr a muitas pessoas, e falar sobre isso às outras pessoas e conseguir dialogar abertamente sobre o que está a passar, pode-nos ajudar a termos mais tolerância e a vermos as coisas não tão dramaticamente e a conseguir ser mais racional sobre o assunto. E eu acho muito importante este último ponto de falar sobre o assunto, porque acho que quando as coisas estão a correr mal e quando nós estamos estressados e estamos nervosos e estamos em pânico, etc., tendemos a ruminar muito e a ficar muito presos na cabeça, não é? E falar ajuda a libertar um bocado esses medos, alguns até irracionais, mas que depois acabamos por estar ali constantemente a pensar sobre eles. E Há torna-se coisas muito... que uma pessoa diz de qualquer coisa, se tu estiveste a ruminar um assunto qualquer durante muito tempo, estiveste a formar uma opinião que esteve sempre na tua cabeça, aqui na caixa de ressonância, e uma pessoa diz, tu comentas isso, uma pessoa diz de qualquer coisa, e uma coisa muito simples, do género, outra perspectiva, ou uma pergunta que te fazem, uma coisa muito simples, de repente, uau, como é que eu não pensei nisto? Ou de repente tira-te do chão e faz-te pensar de outra maneira, e faz-te pensar, uau. E lá está, é importante essa história de conversar com outras pessoas, mas é difícil porque tu tens que admitir as tuas fraquezas. E voltamos à psicologia, eu gosto muito disto. Tens que admitir as tuas fraquezas e as pessoas não gostam de admitir as fraquezas. Vou-te dar um exemplo. Eu deixei de beber álcool porque senti que já estava a exagerar e eu tenho tendência a viciar-me em coisas e expliquei isto. No outro dia, uma mesa de amigos, estávamos todos a almoçar e há um amigo meu que está ao lado e que diz, tu consegue, e dizes isso assim na boa, tipo, ou seja, era uma coisa, era uma vulnerabilidade minha, eu sentia que estava a ficar alcoólico. Há muita gente a beber o mesmo que eu estava a beber que não é alcoólico, não se considera alcoólico, mas a mim estava-me a chatear a minha vida e estava incomodar certos pontos da minha vida, certos aspectos. E eu digo isto abertamente, e digo isto aqui para o YouTube e para a malta que nos ouve. E ele fica assim, tu dizes isso assim abertamente, tipo, não, é engraçado como não tens vergonha disso. Eu não tenho de ter vergonha nenhuma disso, pá. Isto ajuda-me porque de repente ouço feedback de outra pessoa, ou alguém partilha uma situação parecida e eu não estou tão sozinho, ou qualquer coisa. E é muito difícil fazer isto, e eu fiz isto com isto que estava tranquilo com isto, dizer isto, mas se calhar com outros assuntos, com outros aspectos da minha vida, não o digo assim tão abertamente. Pronto, é isso. Sim. E ainda por cima com o álcool, que eu acho que eu tenho a ideia que há uma espécie de alcoolismo social muito grande, não é? Eu acho que a maior parte das pessoas é viciada em álcool. Não diga, eu não tenho É isso que eu ia dizer, a maior parte. eu não tenho dados para dizer a maior parte das pessoas, mas há muita gente viciada em álcool e é aquela história de basta pensar já. E eu falo por mim, qual é que foi a minha última semana que eu tive sem beber alguma coisa de álcool? E é raríssimo de encontrar, não é? Agora, o problema é se isso não te afeta nada do dia a dia, não é um problema, não é? Claro. A questão é quando começa a afetar e aí é que já é disfuncional. Mas eu acho que então com o álcool é muito difícil porque há esse alcoolismo social muito grande, não é? Onde quer que tu vás, és incentivado a beber, não é? Uhum. Portanto, torna as coisas mais complicadas. Mas sim, eu não acho eu acho que as pessoas devem abertamente falar de. É muito mais fácil resolver os teus problemas quando falas abertamente deles, das tuas fraquezas, do que se guardares tudo para ti. E só que as pessoas, por algum motivo, tentam proteger uma espécie de imagem, não é? Uhum. Mas por outro lado, se tu pensares, até ganha, na minha opinião, até tens uma certa imagem positiva em seres capaz de admitir publicamente os teus defeitos, não é? Até há uma certa. Aquela pessoa é uma pessoa confiante nela, uma pessoa que enfrenta as coisas, enfrenta os problemas, etc. Que muitas vezes não. A vulnerabilidade é vista às vezes como bom e muitas vezes como mau. E é difícil admitir, especialmente ao início. Muitas vezes é difícil de admitir para ti próprio e há assim um início. Mas depois de o fazeres, e nós ouvimos, e estes grandes investidores, pensadores, por exemplo, Charlie Munger é um deles, que diz que destrói as suas melhores ideias. É um bom investidor porque todos os anos destrói as suas melhores ideias.
Isso são bons chavões, mas na realidade é espetacular quando começas realmente a analisar-te e a dizer eu tenho que melhorar aqui e a ouvir as pessoas que estão à tua volta. E quando começas a melhorar, eu acho que já tenho melhorado bastantes coisas na minha vida ultimamente, começas a sentir que eu sou capaz, deixa cá ver o que é que mais eu sou capaz, como é que eu posso melhorar este aspecto e aquele e o outro. Ao início é muito difícil admitir que temos que melhorar alguma coisa. Bom, continuando, voltando ao teu tema. Não, fechando, é isto, está fechado o meu tema, é isto, estes 4 pontos para rever em alturas de crise e de creche. E podemos fechar o meu tema aqui. Agora, em Estavas a dizer off, em off, exatamente. Mas olha, só ainda nos 4 pontos, e tu falaste num que eu tenho pensado alguma coisa sobre ele, que é o ponto de maximum pain point, né? O ponto de dor máxima em termos de portfólio. Qual é que seria esse ponto para ti? Já pensaste sobre ele? não. Não faço a menor ideia. A verdade é que no pico de 2020, não é? Do crash de Covid, eu sou capaz de ter estado para aí com... Eu agora não faço ideia, tenho que ir rever, mas com para aí com uma queda de top do meu portfólio até ao mais baixo de tudo, pelo menos 40%. E tinha empresas como a MTY Food, que já falámos aqui várias vezes, caiu 70%. E na altura eu acho que me portei bastante bem, nunca tendo vivido uma experiência desse género. Mas, por exemplo, o capital com que eu tenho neste momento e o que eu tinha na altura é completamente diferente. Em termos de... Porque não tinhas investido ainda ou não te tinha dado a coisa, como é que chama? Estava a falhar, a Aspire Global. Aspire. Não só porque desde então tive retornos, mas também desde então já passaram 2 anos e meio em que eu continuo também a poupar todos os meses, né? E portanto há uma diferença ainda considerável de quantidade de dinheiro que eu tenho alocado do que tinha na altura. E faz mais moça hoje em dia do que antes, porque eu olho para a quantidade de dinheiro que tinha e dizia assim, olha, pá, o que eu tenho aqui são, eu já estou a fazer contas por alto, não faço ideia, mas são tipo 3 anos de ordenados, não é? E agora se calhar olho para aquilo e digo que já são 7 ou 8 ou 10, não é? E há uma diferença grande em que se isto evaporar, são 10 anos da minha vida de poupanças, não é? E é diferente, essa escala torna as coisas mais difíceis. Então achas que o pain point tem estado a diminuir? Ou seja, em percentagem do portfólio está a diminuir. Sim, eu acho que está. Está a diminuir em percentagem de portfólio? Ok. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu por acaso penso de maneira diferente. Eu acho que quanto mais dinheiro tens, se tivesse, vamos inventar, 500 milhões, opá, perderes 250 não vais ficar pobre. Não, ok, mas isso já é outra escala, que é, independentemente se cair 80% ou 90%, eu vou poder viver como quero para o resto da vida, né? Aí se calhar o pain point já volta a aumentar. Ok. Era bom desenhar o Mas não gráfico, então, do pain point a subir ali e a descer. Mas não é o caso agora, né? Se caísse 90% do meu portfólio, ou 70%, né? Não ia conseguir viver daquilo, ainda não vivo sequer. Portanto, há aí essas diferenças. Há aí essas diferenças de quantos anos é que estão de poupanças e ainda não estou numa fase em que se a coisa cair 50%, eu posso estar confortável lá mesmo ainda a fazer o que quero da vida. E tu, Gonçalo, respondes à tua própria pergunta? Pois, eu tenho estado a pensar sobre isso e é difícil imaginar. Eu acho que, eu já referi aqui algumas vezes, eu acho que depende muito se for devido a erros. Portanto, selecionei empresas que de facto foram muito mal escolhidas e acontece estar a perder dinheiro por razões operacionais e por razões fundamentais e ao mesmo tempo o mercado não está a cair ou até está a subir. Portanto, o meu poder de compra relativo à riqueza gerada pelos índices bolsistas está a diminuir bastante, por culpa própria. Eu acho que isto terá um impacto muito maior do que se o S&P cair 50% e eu, por as minhas empresas estarem
correlacionadas com o S&P também caem 50%. Pá, se isto acontecer, deixaria-me algo confortável. Se só cair por erros de seleção, pá, eu acho que aí o meu pain point é muito inferior. Mas aí também porque há uma ideia, não é, de que o SP500 vai estar sempre a subir, não é? E, portanto, se há uma queda generalizada do mercado, é porque está tudo a ficar mais barato, mas há de compensar no futuro. É. Mas isso nem tem que ser, não é? Apesar de também acreditar nisso, não é? Podes simplesmente ter um caso tipo o Nikkei, não é? Em que caiu 50% e dá 30 anos, 50% abaixo do que estava. Sim, mas eu acho que é mais eu não pelo aquilo acredito. que... Desculpa, é mais pelo aquilo que infere sobre a minha capacidade de selecionar empresas. Portanto, se o drawdown acontecer e parecer permanente, pá, não sei se teria estofo para aguentar muito mais do que 50%, se fosse por razões que eu achasse que fosse permanente. Se for uma correção de mercado, pá, acho que é mais fácil. Mas lá está, é algo que eu não consigo dizer com grande exatidão. Fazendo o exercício que fizeste há pouco, e tendo um portfólio que cresceu menos desde o Covid do que o teu, porque lá está, não tem contribuído com salários. No Covid, o meu portfólio investido caiu cerca de 30% em março, mas na altura eu tinha 30% não estando investido, que estava em cash, 30% do portfólio global em cash, que deu um conforto que agora, estando mais no mercado, não teria. Tu estás a contar que caiu 30% incluindo o cash ou excluindo o cash? Não. Não sei. Excluindo o cash. E agora voltaste a 30% de cash ou não? Não. Entretanto fui investido nesses 30% e agora tenho para aí 7%. Ok. Portanto, se acontecesse o mesmo, o pain point já seria inferior. Yeah. É algo que eu tenho estado a pensar. Mas pronto, mas muito mais do que 50% seria realmente deixaria-me muito desconfortável. Agoniante. Agora, coisas como está a acontecer este mês, em que deixam algum desconforto, mas é pelo menos para mim, completamente suportável. Eu vejo o S&P está a cair 10%, o meu portfólio na generalidade está a cair 4%, pá, é mais um mês. Portanto, não digo que não me faça sentir nada estar a perder 4% no mês, mas não me chateia muito. 4 não, mas 15 ou 20 Sim. Já começa a fazer moça. Mas sim, eu até estou numa fase neste momento, é que se tu tiveres, eu agora tenho para aí 20% em cash, não é? Para mim até podia cair mais 10% nas próximas semanas, porque compensava-me, não é? Tu já aceitaste a venda da coisa? Da Aspire? Não, mas é como se estivesse em cash. Ok. Aquilo agora não anda nem desanda, aquilo está ali, está preso, não é? O valor anda 0, qualquer coisa, para cima e para baixo. Por isso é que andas a ver a Netflix e Spotify, não é? Exato, estamos aqui fora em off, e eu estava a dizer que acho que tanto a Spotify como a Netflix parecem muito apelativas ao preço que estão. Ambas caíram bastante, bastante mais até 15%. A Netflix já caiu, as duas acho que já caíram mais de 50% desde o pico. E são, a meu ver, muito boas empresas, apesar de o Manuel tem algumas reticências com a Netflix, não é? Mas são empresas que eu considero muito boas e que estão a preços não muito maus. Por exemplo, a Spotify está abaixo de 3 vezes vendas. O que para uma empresa... Mas quase tudo dessas vendas é para pagar conteúdo. Exato. Isso é da Netflix, estás a falar da Netflix, não é? Não, Spotify. Estava a falar de Spotify. É que é mesmo quase tudo para pagar conteúdo. A Spotify tem margens brutas que variam. O último trimestre foi de 28%, mas em média é de 25%. As margens brutas. E margens líquidas? Nem deve ter, tem. Não, Achas curioso que as margens líquidas, investem em empresas com margens líquidas?
É zero. Eles tiveram, se tu anualizares este ano, eles tiveram 400 milhões de free cash flow este ano. Mas isso não é uma métrica que faça sentido, porque isso até é mau. Porque significa que eles, não estão a investir significa que suficiente. houve ali 400 milhões que eles podiam ter alocado e não fizeram, não conseguiram alocar. Portanto, Mas a Capital Light, ele ficar no quê? alocar no Mas quê? agora Eles estão a têm- entrar noutras coisas, não é? Entraram em podcasts já há algum tempo, mas agora estavam a fazer uma quantidade de outras coisas, de lyrics, por exemplo, era Spotify, era mostrar Sim, lyrics, sim. sei lá, o que não ande faltar é coisas para os gajos se meterem. Não sei se dá para meter esse Audiobooks, dinheiro todo. acabaram de Audiobooks. comprar uma empresa de audiobooks também. Eu acho que eu não é tanto reticências em relação à Netflix, é mais dúvidas. É que eu não consegui fechar a continha em relação à Netflix por causa dos switching costs. Enquanto a Spotify, eu acho que terá mais, pelo menos eu uso mais a Spotify, terá mais switching costs do que a Netflix, e depois depende de como é que os negócios evoluem, mas eu consigo ouvir músicas repetidas e não consigo ver assim tantas vezes séries repetidas. Tipo, vejo 2 vezes uma série repetida, vejo 3 vezes um filme. Músicas consigo ouvi-las o resto da vida. Portanto, acredito que haja algo mais switching costs na Spotify do que na Netflix, mas eu ainda não estudei a Spotify, por isso não sei muito mais. Uma das coisas giras, isto para se falar dessas empresas não apresentarem lucros, é aquela história das margens, não é? Por exemplo, a Netflix tem vindo a aumentar as margens operacionais a uma média de 2% ao ano. Ou seja, eles simplesmente, e devido à escala, eles, como acham que não compensa estar a reinvestir tudo a continuar a comprar mais estúdios e conteúdos, libertam um bocadinho todos os anos de cash e aumentam as margens operacionais. Têm aumentado 2% ao ano. Isto não é margens brutas, portanto, é o EBITDA, não é? Margem operacional. Ou operating income. Nem é EBITDA, é operating income, porque isto já tem... Já depois das amortizações? Já depois das amortizações, mas que são amortizações que é difícil de calcular as amortizações nos conteúdos, portanto é as amortizações que eles fazem às contas deles. E que obviamente... Mas curiosamente que têm estado a aumentar os anos em que fazem as amortizações, e grande parte do aumento do Operation Income tem a ver com a diminuição da percentagem de conteúdo que amortizam. E é curioso verificar, por exemplo, que a Netflix amortiza em 4 anos e meio, enquanto a Amazon Prime, para um conteúdo de vídeos, amortiza em 2 anos. Portanto, isto faz uma diferença grande. O que também faz algum sentido a amortização com o tempo poder aumentar, poder demorar mais tempo. Porque imagina, uma coisa é tu teres um filme que é um filme e que vês e se calhar é rápido amortizar. Outra coisa é criares conteúdo que seja conteúdo que crie uma identidade e consigas fazer novas séries e tipo, continuar, tipo, por exemplo, A Casa de Papel, não é? Eu não vejo. Aquilo se calhar tem mais valor a longo prazo, até porque eles já fizeram uma data de séries a seguir, do que um filme que a coisa fica esquecida na história. Portanto, se eles conseguirem criar conteúdo que tenha impacto, não é? Consegue perdurar, não é? Se eles criarem um Star Wars, não é? Agora... mas lá está, exatamente. Esse é um bom exemplo. A Disney tem feito isso muito bem. Não é? Exato. Coisas não só Star Wars, mas há N de spin-offs de outras coisas, e mesmo dos clássicos, Rei Leão e afins, e que eles conseguem realmente reciclar e voltar a pôr, Toy Story 1, 2, 3, 4. Mas com Netflix não me parece que seja assim tão claro. Mas lá está. Mas o negócio é o mesmo. Eles podem criar clássicos, não é? No futuro, não é? Dessa maneira. Certo. Podem, mas tu estás a comparar, quando tu dizes que tem subido as margens operacionais e grande parte dessa subida é por estarem a depreciar mais devagar, parece um bocadinho mais contabilístico do que realidade. Pode ser por depreciar mais devagar, como pode ser porque eles podem querer, em percentagem do que faturam, começar a gastar menos na produção de conteúdos. E isso é uma coisa perfeitamente plausível. Por exemplo, no caso da... Mas esse até é, na minha opinião, uma coisa positiva para os investidores da Netflix e da Spotify, que é a minha tendência, aquilo que eu vejo a longo prazo, a tendência, não é só que elas continuam a crescer, não é? É que as próprias margens operacionais têm aumentado. Por exemplo, a Spotify ainda faz pouco dinheiro com publicidade,
e ultimamente tem investido muito na maneira como gera publicidade, mas, por exemplo, as margens que eles vão ter no futuro podem vir a ser bastante superiores do que são agora, porque conseguem monetizar a publicidade de maneira muito maior e muito melhor. E, portanto, tu não só ganhas com o crescimento da faturação, como ganhas porque as margens da empresa também têm tendência a aumentar, ou têm tido tendência a aumentar. Portanto, ganhas a duplicar, tens uma alavancagem operacional. Podemos ficar mais ou menos por aqui? Isto porque eu acho que isto até dava um bom. Eu estou-me a sentir fora, ok? Estou-me a sentir excluído. Dava um bom episódio discutirmos Netflix versus Spotify, só que eu não tenho conhecimentos para fazer. E até estávamos a dizer em off, eu não ia falar do meu tema, porque já estávamos em não sei quanto tempo, e de repente estamos a falar da Netflix e da Spotify, que eu adoro, obviamente, não é o tema, mas diz Gonçalo. Então, olha, antes de terminarmos, voltando um bocadinho atrás, tu não respondeste à pergunta que eu fiz ao Diogo e depois acabei Não sei, não te sei tu me dizer. fazer a mim. Não sabes dizer o teu máximo pain point? Ou não pensaste sobre isso? Não pensei nisso. Eu acho que era a partir daquele momento em que eu começasse, tal como tu, a ver que tinha que trabalhar para outra pessoa. Era isso, mas entretanto, o Rolling Stocks dá dinheiro, por isso não sei muito bem qual seria o meu máximo pain point. Ainda não pensei seriamente nisso. Não sei dizer. Ok, meus caros, terminamos então? Ficamos por aqui. Até para a semana. Um abraço, bom fim de semana.